Eu sou Amanda Rumor, apresentadora desse podcast. Para mim é uma honra ter você que tem compartilhado os nossos episódios, nossos programas, tem nos acompanhado nas redes sociais. E para que mais pessoas sejam alcançadas, eu peço que vocês curtam, comentem e compartilhem, tá bom? Ativem também o sininho para receber as nossas notificações e todas as vezes que tiver episódios novos, vocês são notificados. Hoje eu estava pensando a respeito da entrevistada. Eu sempre gosto de dar início a uma palavra, uma direção do Senhor. E eu estava nesse momento pedindo para que Deus me desse uma direção. E eu falei, Senhor, que versículo que eu uso? O que eu falo a respeito dela, né? E Deus falou assim, fale para as pessoas quem é ela para você. Então, vamos ver se eu vou conseguir falar. Ela é uma pessoa muito especial para mim, ela veio na minha vida num momento muito importante, sabe aquelas pessoas que quando você olha, você nunca nem trocou uma palavra com ela, mas você olha para ela e sente a presença do Espírito Santo, sente a presença de Deus, ela é essa pessoa. Então, Bruna, quero te dizer, seja bem-vinda ao meu podcast, eu estou muito feliz em receber, você é essa mulher mesmo. Eu tenho um livro que chama Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e eu entendo que você é essa mulher, você é uma mulher segundo o coração de Deus, e eu estou muito feliz em receber você aqui, para a gente ter esse bate-papo. Para nós começarmos, então, vou pedir para que você se apresente, fale para as pessoas quem é a Bruna. Prazer estar aqui, Amanda, muito obrigada. Me sinto muito honrada com esse convite. E eu me chamo Bruna Dietrich Kite Leal, sou primeiramente filha de Deus, mãe, esposa, mãe da Cecília, e agora mais um bebê que tá aqui no forninho, pra graça e pra glória de Deus. Amém. Sou escritora, empresária e muitas outras funções que a gente, nos bastidores que a gente tem, né? Mas é isso no momento. Que legal. Como que você entregou, então, a tua vida para Cristo? Como foi a tua conversão? Bruna, fala para nós. Bom, em 2012, né, saiu aquele filme que falava assim, o fim do mundo, né? E literalmente, em 2012, para mim, foi o fim do mundo. Porque o mundo acabou para mim ali e eu comecei uma vida com Deus, né? Então, eu lembro que eu conheci uma pessoa muito especial para mim, ela era se tornou ali no decorrer da nossa história uma grande amiga, e ela me apresentou, Jesus falou, vamos na igreja domingo, e eu fui com ela, o nome dela é Sônia, e ela era uma amiga, gente, na época eu tinha 20 anos, ela tinha quase 50, né, ela é uma verdadeira mulher de Tito, né, Isso. Uma mulher mais velha, que ensina as mulheres mais novas, como honrar o marido, amar o lar, né, e ela foi me ensinando esses pequenos fragmentos ali, ela foi com a própria vida dela, ela me ensinava com a vida dela, né, e esse é o maior testemunho que a gente pode dar pra alguém, né, ensinar a ser a Bíblia que o mundo lê. Sim. E aí, eu lembro que eu via ela assim, todos os dias, ela abria a Bíblia, e aí ela falava, vamos orar? E começou a minha vida cristã assim. E aí, num culto de domingo, eu entreguei a vida pra Jesus, e aí depois eu fui pro Revisão de Vidas, e no Revisão de Vidas, aí que realmente eu conhecia Cristo, né? Quando teve o batismo com o Espírito Santo, aí ele me preencheu, me deu dons, né? Eu pude verdadeiramente ali ser preenchida com ele. E naquele dia, eu lembro que eu comecei a orar muito em línguas que eu recebi, esse foi o primeiro dom que ele me deu. E eu não conseguia, assim, como que parar, sabe? De tanto que ele tava me edificando. Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei no canto, assim, veio uma pastora e falou assim, você quer ser batizada? E aí eu falei, com certeza quero. Então, tudo começou, eu diria ali, né, a minha vida cristã, ele começou com o próprio Espírito Santo, né, e foi se desenvolvendo. E antes disso, eu tinha uma vida totalmente mundana, de festas, tipo, você é quinta-feira de casa, voltava domingo, né, em raves e coisas por aí afora, né. Todo mundo que me conheceu do mundo e me conhece hoje, meu Deus, né, olha onde você... O que Jesus faz. O que Jesus faz, realmente assim, né, o endemoniado de Gadara, que tava ali totalmente perdido, machucado, sofrendo, e essa era eu, né, e aí Jesus realmente me transportou das trevas pro reino do seu Filho amado.
E foi assim minha conversão. 12 anos, então. 12 anos. 2012, 2024. Graças a Deus. E tô aqui. E você é uma das precursoras do Experiência do Lar com a Jéssica, né? A Jéssica já esteve aqui conosco. E eu queria perguntar isso pra você, Bru. Como que foi fazer a Experiência do Lar? Como que vocês tiveram a ideia de trazer o Experiência do Lar para Toledo? Nós estamos aí, né, com a lista, com 202 formandas, né? Ao total, 265. 265. Isso, a gente atualizou depois, 265. Ah, tá, eu tinha visto lá. Uhum. Então, 265 mulheres guardiãs do lar em Toledo. Glória a Deus por isso. Em Toledo, em Marechal também, né? Porque teve as meninas que vieram de Marechal. Isso mesmo. Não sei se teve mais alguém que veio. A Bia, que foi pro Mato Grosso. Teve a Bia lá. É verdade. E essas nem foram ainda contabilizadas, né? A de Marechal e lá a Bia do... E teve também as meninas que fizeram com a gente de um distrito aqui, eu não vou me lembrar o nome agora. A Débora e a Cláudia. Não vou me lembrar o nome. Mas tem elas também. Olha aí, então E então tá espalhando, né? Com certeza. Em Toledo e região. Mas conta como que foi, Bru, trazer o Experiência do Lar. Então, eu não conhecia assim muito, conhecia de forma muito rasa, muito pouco, mas sabia que era a Dev, o que ela fazia, a importância que ela tinha, né, de trazer para nossa nação, a Ana Paula, né, trouxe ela, então todo mundo, ela se tornou uma referência, né, como mulher, de cuidar de casa, foi uma das primeiras pessoas que pontuou a importância do lar, verdadeiramente, né, então eu fiz o curso online na pandemia, era 1 hora de ensino e testemunho, então foi muito objetivo, muito diretivo, porém muito bom. E aí eu falei, Gé, vamos trazer pra igreja. Doce. Aí ela não queria, porque ela tava com a Clara recém, né, bebê. Sim. Aí eu falei, não, vai dar tudo certo. Aí nós sentamos, estruturamos, conversamos. Toda semana a gente tinha uma reunião de alinhamento. E fluiu, deu super certo. E foi crescendo, né? E é importante pontuar aqui que a gente começou numa sala de ensino na nossa igreja, né? Eram 15 meninas. Então, assim, e aí depois a Luana e a Joyce falaram, não, vamos abrir na IBR. Falei, tá bom. Não, amiga, mas a gente tem que trazer a mesa. Não, a gente tem que trazer os utensílios da mesa e tem a Doro, que tem o suplá. Então, eu sempre falo que elas ressignificaram a experiência do lar. E aí a gente começou depois, né, disso, a entender a proporção da mesa, né? E daí o nosso pastor fez uma mesa que ele mesmo fez, colocou ar, montou um espaço para nós. Então eu louvo a Deus pela nossa igreja ter sido muito receptiva e ter tido uma mente muito aberta, porque é uma coisa muito nova na nossa cidade. De ter acreditado no propósito do Senhor. Você sabia que a Ana trouxe o Experiência do Lar há 10 anos atrás? Olha só. Há 10 anos. Há mais, na verdade, é mais de 10 anos. Eu não sei especificamente quantos, mas eu sei que é há mais de 10 anos que ela trouxe o Experiência do Lar para o Brasil. Olha só. Então, veja, vocês fizeram na pandemia em 2021? Nós fizemos em 2020. Isso mesmo, em 2021. Então, e iniciamos pense, em né? 2022 aqui. O quanto demorou Exato. para chegar, né? Algo que é tão importante, algo que foi como eu falei para Gé, eu entendo assim que o Experiência do Lar, embora eu falando do meu testemunho, né? Eu já vivia isso dentro da minha casa com a minha mãe sempre foi uma mulher da mesa, ela sempre valorizou muito, arrumou, enfim, né? Ela colocava lá o joguinho americano, toalha e joguinho americano, então a gente sempre teve esse ensinamento dentro da minha casa, né, de comermos à mesa, da família ficar reunida e conversando. Então a gente teve isso, eu tive isso de berço no caso. Mas o quanto a tecnologia tem nos tirado desse lugar. Com certeza. O quanto a tecnologia tem nos tirado desse lugar. E a pandemia trouxe essa verdadeira... o reestabelecimento das pessoas no lar, né? E muitos conflitos começaram a acontecer, porque antigamente as pessoas passavam tanto tempo fora de casa e aí, de repente estava todo mundo dentro de casa. E aí o conflito, o diálogo, as coisas... Eu conheci uma mulher que estava até ministrando, né, no evento do Experiência do Lar. Ela falou que foi a própria pandemia trouxe ela para casa e ela percebeu quanto ela tinha perdido a filha dela para o trabalho. E estando em casa, ela conseguiu se reconectar com ela e ganhou a filha dela o coração, né? Trouxe esse conserto no coração. Então, teve os seus prós, mas também teve os
seus lados bons, né? Vamos colocar aqui. Olha que interessante. Eu já compartilhei isso aqui, mas eu vou compartilhar com você. Você sabia que para todo decreto de morte na Bíblia, né, na história de Jesus, na construção do mundo, para todo decreto de morte que Satanás lançava sobre as pessoas, né, sobre o povo de Deus, o Senhor trazia uma estratégia de vida. Olha só. Então, o Covid foi um decreto de morte, Sim. certo? Mas o que Deus, na onipotência, na onisciência dele fez? Ele trouxe as pessoas para dentro de casa. Exato. Certo? Então, nesse decreto de morte estabelecido por Satanás, Jesus conseguiu, né, mostrar para nós que a mesa, que o papel do esposo, da esposa, do pai, da mãe é fundamental na vida dos filhos, que esses filhos têm que entendessem, né, que o sair de casa não era para abandoná-los, mas para poder dar uma estrutura melhor, porque muitas pessoas passaram muitas dificuldades financeiras na pandemia. Com certeza. Né? Então, isso me marcou muito quando eu escutei isso, que para todo decreto de morte existe uma palavra de vida. Então, isso me marcou, né, quando o decreto para matar os primogênitos, para Moisés morrer, né, o resgatador do povo do Egito. Quando Jesus também foi nascer, né, que era para matar todos os primogênitos, todos os meninos. Então, que interessante isso, né? A própria Esther, né, também conseguiu reverter ali, né, e o Purim é comemorado até hoje, né, esse momento de libertação dos judeus, né, então é comemorado ainda, né, então olha a importância, né, o significado que tudo isso traz, né, de morte realmente para a vida. Então eu isso assim, quando eu aprendi isso mexeu muito comigo. Eu falei, a gente não tem essa noção, né, com certeza, do que acontece. E ok, então vocês trouxeram a experiência do lar, começaram a ministrar as mulheres, a entender, né, não a entender porque vocês já sabiam disso no curso, mas a passar esse valor para nós, né, como alunas. E para vocês estruturarem isso daí, Bru, como que foi assim, para vocês terem esse insight? Não, vamos fazer isso, porque vocês não tiveram, vocês fizeram um curso online. É totalmente diferente o online pro presencial, né? No presencial tem troca, no presencial a gente até, né, consegue aconselhar algumas mulheres, consegue orar com elas. No online é aquilo mais frio, né? A Amanda é totalmente uma direção de Deus, né? Então, eu sempre faço aquela oração que não é uma oração, mas é uma direção que fala assim, Senhor, os discípulos falam para Jesus, onde o Senhor quer que coloque a ceia? Né? E aí Jesus fala, olha, vai em tal lugar, faz isso, faz aquilo. Então eu sempre falo, Senhor, onde que o Senhor quer que faça? O que o Senhor quer que faça? Como o Senhor quer que faça? Então foi exatamente, aí a gente vai tendo os passos no caminho, sabe? Ele vai, como se fosse um farol, ele vai iluminando a estrada aos poucos. E você vai enxergando. Então aos poucos ele foi dando a direção e nós fomos nos movendo, né? Com quem, quando, onde, de que forma, né? Porque a experiência do lar, a essência deles é nos lares, né? Não é secundário às igrejas. Sim. Então trazer para a igreja também foi uma inovação para nós, né? E foi acontecendo, né? Então é importante a gente andar com pessoas que também estão alinhadas com Deus. Porque Paulo tinha Barnabé, né? Davi tinha Jonatas. Então quando a gente anda com pessoas que está alinhada no mesmo propósito, Deus vai falar, né? E o coração vai confirmar, né? Ali a palavra principalmente, né? A gente sempre pede uma direção também na palavra, né? Eu lembro que falei, Senhor, será que eu faço com a Jéssica o próximo experiência? Daí ele veio e falou, né? Aquele versículo, separe-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, então foi, né? Uma confirmação. E é assim, ele vai falando e a gente vai andando, né? Olha, Bru,
né? Você é diferenciada, fala que você é diferenciada. É só ir na fonte. Você vai na fonte, você encontra lá tudo. Você encontra, mas daí a gente não quer obedecer sempre, né, Bruna? difícil. A gente vai na fonte, a fonte responde, mas às vezes a gente fala, mas Deus, olha, eu acho que não era o momento de separar ainda. Mas a Luana fala muito isso pra mim, ela fala assim, por que você ainda... Mas eu não me sinto assim, sabe, com know-how pra tocar uma turma, assim, não, eu ainda tô lá, meu cordão umbilical ainda tá ligado na Jéssica, ela que lute. E como que foi assim, quando, porque na trajetória, né, nas turmas, a gente já formou 5 turmas, né, eu 3, né, isso, uma com você e 2 com a Gé, 3. Quando vem alguma... como que você lidou, Bruna, assim, com não, vamos dizer assim, quando não teve porque nós tivemos uma dinâmica na turma que não teve um retorno, assim, da turma como nós esperávamos, e isso gera uma frustração, né? Puxa, será que a gente não conseguiu levar elas para esse lugar? Ou realmente elas não têm esse entendimento? Ou era para nós, né? Porque muitas vezes é para nós, sempre é para nós, né? A palavra, ela sempre vem em nós, para daí a gente transbordar. Mas como que você lidou, assim, com essa questão da frustração, ou de ir por um caminho e não, aqui não vamos mais por esse caminho, vamos mudar? Todas as vezes que eu abro uma turma, Amanda, eu entendo uma coisa. A minha parte eu preciso fazer, e Deus faz a parte dele. Então eu entendo aquela história assim, né? Noé precisava fazer a arca, mas quem fazia chover era Deus. Isso. Então a minha parte como mentora, eu preciso estudar, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso me conectar ao coração dessas mulheres. E Deus é quem vai dar o crescimento, né? Que nem ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, né? Então eu preciso entender que Deus é o único que pode tocar no coração delas. Não tem como nós fazermos isso. Só que se eu levo isso para uma forma de frustração, eu começo a desanimar e eu penso, meu Deus, eu não tô atingindo o objetivo, eu não tô atingindo o alvo, eu não sou uma boa mentora, o que eu tô fazendo aqui? Aí isso começa a acontecer. Então, a partir do momento que eu faço a minha parte, e eu creio que Deus fará a parte dele, eu também preciso entender que existe um processo no meio de tudo isso. Né? Se você olhar a parábola do semeador, ele encontrou 4 tipos. Ele encontrou 4 tipos de solo, né? Então, no decorrer das turmas, cada pessoa vai ser um tipo de solo. E se você for ver, de 100% de uma semeadura, 25% deu uma boa colheita, que era a terra fértil. Então, a gente precisa entender que muitas serão alcançadas, mas apenas uma porção delas serão verdadeiramente transformadas, restauradas, né? E salvas, e tudo isso que é um processo mais espiritual, né? Dizendo. Mas a obra é do Senhor, né? A gente é só ali, nós somos soldadas, né? Que estamos desembanhando a espada, avançando, lutando, e é um exército que muitas não querem estar nessa posição, né? Porque é uma posição que exige muita renúncia. E eu acho que o principal desafio da mentora é ela viver aquilo que ela prega, né? Não tem como eu estar falando para outras mulheres do lar, de como ter um lar, se eu não ter um lar dentro da minha casa, porque casa é diferente de lar, né? Isso. Então não tem como eu fazer isso. Então eu preciso viver aquilo que eu prego. E isso é a principal função que muitas pessoas não querem exercer, né? Querem viver como estão vivendo, da forma que estão vivendo. Do jeito, né? que desejam. E é tão engraçado como o exemplo, ele perpetua, né? O exemplo, ele segue. Eu vejo lá em casa, lá nós somos em muitos, né? Então é muita roupa, é muita gente, é muita comida, é muita louça, é tudo muito. E ontem eu lavei a louça ali da manhã e tal, e eu fui lidar com a roupa, porque eu tô com bastante roupa, e fui dobrar e colocar roupa pra lavar e secar e tudo aquilo, e chuva e não seca, e secador e tal. Isso. E eu naquele processo lá, quando eu entrei, a Gabi tinha lavado daí a louça do almoço, daí já era a louça do almoço. E daí quando a gente chegou do culto, eu olhei aquela pia arrumadinha, até o fogão ela limpou, assim, né, do jeitinho dela, mas fez bem feitinho. E aí eu fiquei olhando, ela tem 10 anos. Olha só. Né, tem 10 anos, então ela vai ser, com 46, ela será muito melhor do que eu. Amém.
Porque eu, infelizmente, eu aprendi na dor, né? Não aprendi no amor. Não porque a minha mãe não me ensinou, mas porque eu não fui ensinada para ser uma dona de casa. Engraçado isso, né? Sim. A minha mãe não me ensinou para ser uma dona de casa. A gente brinca, eu brinco com todo mundo. Eu já acho que falei isso para você também, né? A minha mãe, ela não me criou para ser uma dona de casa, ela me criou para ser uma executiva. Olha aí. Mas não porque ela não via mérito nisso. Acho que um pouco também porque antigamente as mulheres, né, para ser respeitada, ela tinha que sair de casa e ser bem-sucedida profissionalmente. E às vezes aí a gente luta ainda com isso, né? Não, mas se eu tô em casa, eu não. Quem você? Eu não sou ninguém, eu tô em casa. Tipo, não, agora minha cunhada, ela deu um título para as pessoas que estão em casa. Se chama Mamãe Troféu. Então, nós somos mamães troféus, né? Amei. Amei, muito boa, falei amei essa. Amei, muito boa. Mas não tinha essa cultura, né? Sim, o que era bom era você ser uma profissional, né? Uma gabaritada, competente e tal. Então, eu não aprendi, eu fui aprender. Claro, aprendi a ler as coisas básicas, mas a gerir uma casa quando a minha mãe adoeceu, e daí um ano depois ela e meu pai faleceram, né, com 35 dias de diferença, e é ali que eu fui aprender na dor. Eu brinco, né, eu falo assim, que até o cachorro me humilhava, porque nem o Troy me obedecia. A gente tinha um cocker na época, e já tinha a princesa também. E aí, só que ele não me obedecia, ele respondia ainda, porque ele falava, né? Ele chegava perto da gente, o latido dele, você perguntava, Troy, o que você quer? Ele latia e a audição do latido dele era como se ele estivesse falando pão. Olha só. Daí eu dava pão pra ele. Mas eu falava assim, Troy, por que você não me obedece? E ele ficava me respondendo, sabe? Eu lembro que um dia eu peguei ele no colo, assim, eu chorei. Eu falei, você não gosta mais de mim? Depois que o pai e a mãe morreram, parece que você ficou com raiva de mim, eu falei pra ele. Mas sabe que eu sinto, assim, que ele sentiu a morte dos meus pais. E é tão interessante que o Troy, meu pai ficava sempre embaixo de um pé de jabuticaba com as meninas. Toda vez que ele pegava as meninas para passear, né, ele colocava elas num carrinho de... como é que a gente chama aqueles carrinhos de colocar massa? Carriola? Não, tipo, tem... mas sabe o que eu tô falando, né? Que já coloca cimento, esqueci. Carrinho de mão. Ele colocava elas no carrinho de mão e ficava passeando com elas no terreno, assim, eu morava numa chácara, né? E aí ele parava com elas lá embaixo daquele pé de jabuticaba e ficava horas. O tempo que minha mãe estava fazendo almoço, ele sentava numa cadeirinha ali e ficava com elas ali pegando sol, brincando, e o Troy junto. E aí, quando meu pai operou, no dia da operação do meu pai, foi dia 10 de dezembro, um ano depois o Troy morreu. 10 de dezembro de um ano depois, o Troy morreu, porque meu pai morreu em 18 dias, fazendo um cálculo alto. Então, 10 de dezembro ele operou, dia 22 de dezembro ele faleceu. E o Troy morreu 10 de dezembro do ano seguinte. Mas essa questão do lar, ela tá sendo resgatada, né? Todo mundo, assim, tá vendo a importância do lar. Quando você começa a perder o seu filho lá na frente, você começa a perde o respeito, você começa a pensar, ué, o que tá acontecendo? Aí quando você começa a olhar, você vê que a avó criou, o tio criou, a madrinha criou. E aí como que você vai ter acesso a esse coração que você não formou, né? E aí você precisa resgatar, né? Remir o tempo, voltar atrás, cuidar. E é realmente um jardim. Minha avó sempre falava que o amor é uma plantinha que você precisa regar, adubar, podar e cuidar. Então, aí você precisa começar todo esse plantio que se perdeu ao longo do caminho, que você, né, semeou e outra pessoa foi cuidar. Aí quando você quer ter acesso a esse jardim, aí a autoridade se perde. Isso. E a honra vem primeiro da autoridade. Quando você honra, né, a pessoa te obedece, né? Então, se você tem acesso ao coração dela, é tranquilo, ela vai se submeter, vai fluir. Só que se você não tem acesso ao coração, aí os conflitos aparecem, aí é difícil, né? Mas é possível, porém é difícil. Eu tive que trilhar esse caminho, eu com o Marcelo. A gente teve que trilhar esse caminho, porque nós estávamos perdidos ali, né? Nós éramos
mantenedores, Exato. né? Nós éramos os pais legais, que a gente chegava no final de semana, a gente saía para passear, à noite a gente fazia programação legal, quando eu tava de férias da faculdade, do trabalho, toda sexta-feira era sexta-feira do cinema, então a gente pegava pipoca, eu dormia com elas na sala, com o chão no chão, sabe? Então a gente fazia essas coisas com elas, então nós não precisávamos educar, raros momentos, né? Ou quando eu chegava em casa que minha mãe me contava alguma coisa, daí eu ia lá corrigir, ou quando nós pegávamos alguma coisa ali entre elas, daí a gente ia corrigir, sabe? Mas nós tivemos que fazer esse caminho aí. Porque quando a minha mãe faleceu, ainda bem que eu fui ver isso muito tempo depois, ela faleceu, a Bia fez uma homenagem para ela. Entendeu? E daí lá no final, ela se despediu da minha mãe, chamando a minha mãe de mãe. Minha mãe, ela fala. Sim. Então, é o sentimento dela. As Sim. três mais velhas Sim. foram criadas pelos meus pais, né? Porque eu saía 10 para as 7 da manhã e eu voltava meia-noite. Quando eu fazia faculdade. Então, eu saía muito cedo. Eu saía, elas estavam dormindo. Eu chegava, elas estavam dormindo. O Marcelo, a mesma coisa. Ele saía de manhã, voltava à noite, ali 7h30, 8 horas da noite. 1 hora depois elas já iam dormir, já tinham jantado, já tinham tomado banho, eles só ficavam um pouquinho ali com elas iam dormir. Então nós tivemos que recuperar isso, né? E ainda bem que deu tempo, né, Amanda? Ainda bem. Que hoje vocês conseguem colher daquilo que vocês também semearam, né? Sim. E graças a Deus que tinha tua mãe naquele período. Sim. Que, né, também se não tivesse, seria outra pessoa e poderia ter sido pior. Isso, né? Isso então, mesmo. De tudo isso, ainda você consegue desfrutar de uma boa colheita. Graças a Deus. Mas é bem isso que você falou, esse tempo, né? Esse cuidado, né, Bruna? Você acompanhar, você vê agora pela Cecília, né? Exato. Tudo que você vê, o aninho dela, quantas coisas você conseguiu acompanhar. Sim. E se você estivesse trabalhando fora, né? Como que seria? E eu sempre falei, né, que eu queria que ela tivesse os meus traços, né? Porque os primeiros 1000 anos de vida do bebê são os mais significativos. Ali se instalam os traumas, mas também as coisas boas, né? As virtudes. E eu sempre falei, eu quero que ela seja, comigo ou com o João, assim, vamos colocar, né? De primeiro impacto, né? E as pessoas até falam, nossa, quando ela sorri igual você, que ela é toda expressiva. Ela faz mesmo. Isso igual você, ou igual o João, enfim, a cara do João, não sei. Mas são traços que me alegram em ouvir, porque eu penso, meu Deus, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo e no tempo certo, né? Porque antes de ter Cecília, Deus ele me deu como se fosse um para tudo, assim, por um tempo, né? Eu tava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e tudo mais. E aí ele me reposicionou na minha casa, falou, você vai ficar um tempo aqui, né? Tipo, escondida, em aspas, né? E aí ele falou, o que eu tô fazendo com você é como pegar uma catapulta, eu vou jogar você pra trás, né? E aí depois o que eu vou arremessar, você vai pra mais longe. E aí foi aí que nasceu o primeiro devocional, né, de mulheres, que eu percebi que foi o que tava ali dentro daquela catapulta que foi longe, né? Alcançou Espanha, Portugal, Bahia, foi pra muito lugar. Ai, que legal! Então a gente precisa entender os tempos e as estações do céu, o que o céu tá falando, né? Eu sempre falo, Deus, eu quero cantar o que o céu tá cantando, eu quero falar o que o céu tá falando, eu quero ter essa linguagem, essa cultura daquilo que o céu, pra essa estação, pra esse tempo, né? E aí depois foi um espanto assim para as pessoas, meu Deus, você não vai fazer, você não vai estar, o que tá acontecendo? E eu lá escondida no meu lar, né? E todas as vezes que Deus quer fazer algo grande na vida de alguém, grande, que pode ser grande pra mim, pode ser grande pra você, é indiferente, né? Ou quer fazer algo, né? Quer fazer algo, ele primeiro esconde, né? Ele primeiro, você vai encontrar Saul no meio das malas da viagem. Você vai encontrar José aonde? Né? No poço. Você vai encontrar Davi aonde? No pastoreio, né? Você vai encontrar Jesus aonde? Numa manjedoura. Então, todas as vezes que ele quer usar alguém para aquele momento da história, ele vai primeiro esconder, mas depois ele revela, né? E aí esse tempo de resguardo também foi importante. E aí foi me dedicando à palavra, em tudo mais. E foi nascendo muitas coisas, né? E os livros
foram uma delas. Né? Foi nesse momento. Foi nesse momento. Então vamos falar a respeito da Bruna, escritora, como que foi, como que você entendeu, tipo, como que você aceitou, né? Porque primeiro a gente tem que aceitar, não, como assim escritora, né? Da onde essa habilidade? Você sempre gostou? Foi o Senhor que desenvolveu isso? Como que foi? Desde pequena, Amanda. Minha mãe, eu tinha uma boneca, eu tinha, que mais que eu tinha? Que era assim, eu não lembro de muitas coisas minhas de brinquedo, mas o que eu lembro de caderno e caneta era o que eu mais tinha. Minha mãe não me levava, tipo, pra brincar, na loja de brinquedos, ela me levava na livraria, que era onde eu queria estar. Então lá eu escolhi um livro, lá eu escolhi um papel, caneta, ela fala, canetinha, tinha sim, aquelas de glitter na época que você comprava estojinho. Sim! Nossa, tinha milhares daquela. Então, meu pai fala assim, que eu brinco de boneca hoje com a Cecília, né? Que antigamente eu só brincava de papel e caneta. Então, foi uma habilidade que ele já me deu. Desde quando eu nasci, já tinha essa inclinação, essa tendência para gostar de escrever. E eu lembro que eu tinha, quando eu ganhei um computador, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, tinha o quê? Uma paciência que vinha lá no computador, e o Word, né, o Excel. E eu ficava lá escrevendo no Word, sem, sabe? Só passava o dia escrevendo. Então, isso já tá em mim, né, a escrita. E eu tinha diários, cadernos. Diário também. Meu Deus, até hoje eu tenho diário de oração. Você, inclusive, fez um diário de oração, né? Então, assim, a escrita já era uma inclinação. E aí, eu tava um dia estendendo roupa, minha mãe falou assim pra mim, vai chover, lava a roupa. E eu estendendo roupa, e aí me veio aquele versículo de Provérbios, né, Provérbios 31, que fala que quando chega o frio, os da sua casa não tem com que se preocupar, porque eles têm coisas aquecidas. E eu, estendendo a roupa, o Espírito Santo me falou esse versículo e eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, eu quero ser essa mulher de Provérbios 31, né, que cuida da casa, cuida de tudo. E aí eu comecei a estudar, peguei um caderninho, comecei a minha Bíblia e comecei a estudar Provérbios 31. E dali eu peguei 31 virtudes dela, né? E aí nasceu 31 mensagens para 31 dias da mulher de Provérbios 31, né? A mulher exemplar, que foi lançada em agosto, no meu aniversário de 31 anos. Então, tipo, isso aqui era para ser esse livro, esse devocional de bolsa que eu falo, né? Era para ser a lembrancinha do meu aniversário para as minhas amigas de 31 anos. E quando eu vi as meninas, eu quero, e a demanda começou a aumentar, e foi. Tomou aquela proporção. Tomou e foi, sabe? Então, nasceu. Olha o que eu aprendi a respeito de Provérbios 31, Bruna. Não sei se você já viu isso. Primeiro, você sabe por quem foi escrito por Provérbios 31? Pela mãe de lá... Pela mãe do rei Lemuel. Lemuel, isso mesmo. Que fala, né, alguns teólogos falam que é o pseudônimo de Salomão. Porque falam, né, porque Provérbios foi escrito por Salomão. Sim. Então, ele daí, o Provérbios 31, se você for estudar lá, ele fala, eu já falei isso aqui também, ele fala sobre, ela dá instruções para ele, como que um rei deve se portar. E aí, ela começa falando depois a respeito da mulher. Exato. São duas partes. Isso. Você sabia que a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher utópica? Ela é uma mulher que não existe? Olha só. Olha que legal isso. A mulher de Provérbios 31, ela não existe. Não existe uma mulher como está descrito aqui. Era um exemplo que deveria ser seguido. Exatamente. A mulher de Provérbios 31, ela só existirá se ela for uma mulher que está à luz da palavra. Sim, e ali fala no final, né? A mulher que teme ao Senhor. Né? Então, temer ao Senhor é o segredo dessa mulher. Não tem como a gente ter todas essas virtudes se não temer ao Senhor. Né? E ali são né, eu coloquei ali 31 mensagens, né? Porque ela tem tantas virtudes, dá para aprender tanto com ela, o jeito de se vestir, o jeito de se portar, dar ordem às suas servas antes de ter uma pessoa que aceita e pede ajuda. Hoje em dia, quantas mulheres pedem ajuda, aceitam ajuda, né? Ela dá ordem para as servas antes do dia clarear, ela mantém a lamparina à noite, então ela cuida da vida íntima dela com o seu esposo. Então,
Então são tantas virtudes que assim, é realmente um exemplo, né? Não, eu falo, eu não sou essa mulher, gente. Eu estou em busca de ser essa mulher. Eu também. E com isso também nasceu o devocional O Presente, que são 12 mensagens para 12 meses, né? E daí dentro dele também tem um devocional mensal, que você escreve quais são seus objetivos do mês, e aí você ora em cima daquilo, decreta, e quem sabe, né? Se for da vontade de Deus, eu sempre falo, tem que ser isso importante. E aí nasceu a Casa do Oleiro, que é uma bênção. Eu fiz, indico, é muito, muito bom mesmo. Que é uma mentoria. Abre os olhos. Deixa a gente ali nos cacos, né? Deus nos refaz. E aí, da Casa do Oleiro, ele saiu, né? Conselhos para uma Identidade Restaurada, e ele é em forma de espiral para você poder escrever também, né? Ele vai muito na cura, no íntimo, né, Amanda? Mexe assim com os... Bem isso. Mexe bem lá dentro. Bem mesmo, lá dentro. Né? Tem a ver com você. Sim, exato. A Amanda como pessoa, mulher. Isso. Né? Não Amanda mãe, Amanda filha, Amanda mulher, esposa, não é. Isso. E a Casa do Oleiro, ela nasceu, gente, em 2015, quando eu fechei a porta do meu quarto, né, pra assim, né, começar a buscar mais Deus. Falei, Deus, a partir de agora eu quero buscar mais, quero ir mais profundo com você. E aí uma líder minha, na época foi a Raquel, ela chegou pra mim e falou assim, 3 perguntas eu vou te fazer. Quem? Você vai escrever, né? Daí eu escrevi quem eu sou, aonde estou e pra onde eu vou. E aí eu falei, vai ser fácil, né? Quem eu sou, então, aonde eu estou e pra onde eu vou. Então vamos lá. Quem eu sou? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu faço isso. E quando eu respondi isso, eu falei, essa não sou eu. Isso é o que eu gosto. Mas o que eu sou, o que eu faço não é quem eu sou. E o que eu gosto não é quem eu sou. Quem eu sou. E aquilo começou a gerar uma crise de identidade dentro de mim tão grande que eu não sabia quem eu era. Eu me vi fazendo muitas coisas, né, gostando de muitas coisas, mas eu não conseguia me ver no espelho. E aí eu lembro que eu lendo um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, dizia, né, um versículo que fala: o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Daí, em aspas, dizia, repita isso. E quando eu repeti isso pela segunda vez em voz alta, aí eu tive a consciência de quem eu era. E eu falei, meu Deus, eu sou filha de Deus. E nisso comecei a chorar, e pular, e gritar, eu sou filha de Deus, sou filha de Deus. Foi descoberta do ano da minha vida, sabe? Raquel, eu sou filha de Deus. O despertar, né? Daí aquilo mudou totalmente a minha vida, né? Então, eu sempre falo que quando você entende quem você um barro, quando ele é mole, quando alguém encosta, muda a forma. Mas quando você entende quem você é, esse barro ele se solidifica. E aí nada mais muda a forma, né? Então você realmente é aquele barro duro. Não, eu sou isso, você tem a convicção daquilo que você é. Então eu descobri, aí foi nesse descobrir Deus e me descobrir, porque se você for ver quando Jesus fala para Pedro, né? Fala para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o filho, tu és Jesus, filho do Deus vivo, né? E aí que Jesus diz para ele, e tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então nesse processo de conhecer Jesus, ele me revelou quem eu era. Né? Então a pessoa fala sempre assim, você quer saber quem você é? Busque descobrir quem é Jesus. E ele vai revelar para você quem você é. Porque ele te fez. Né? Então foi exatamente nessa descoberta de conhecer Deus, aí inclusive eu conheci meu esposo, né? Falo que eu não estava buscando casamento, eu não estava buscando nada, e Deus ainda me agraciou, né? De conhecer um homem maravilhoso, que segundo o coração dele, né? Amém. Então, daí foi acontecendo, casamento e tudo foi depois. Então, nessa busca. E aí nasceu a Casa do Oleiro. Né, que hoje também é uma ferramenta que fala, né, conselhos para uma identidade restaurada, para as mulheres também terem essa identidade restaurada. E eu tô na parte da essência ainda, Bruna. Essa me pegou. A minha essência... Tá descobrindo ainda. A minha essência tá... Tem que fazer mais uma vez a Casa do Oleiro. E com isso, daí eu comecei a chamar algumas pessoas bem íntimas e próximas, né? Se tornou uma mentoria também, né? Daí a gente tem esse momento à mesa de conversar e tudo mais.
E é isso. Compartilhar. E compartilhar. E restaurar. Né? E também agora, por último, daí também nasceu os Fundamentos e as Virtudes do Amor, que é devocional para casal com atividades interativas, que é baseado no livro de 1 Coríntios, né? Que vai falar, a primeira parte vai falar sobre os fundamentos, a construção, e aí depois fala sobre as virtudes do amor, né? Que o amor é paciente, o amor é bondoso, né? Não é presunçoso, né? Não busca seus próprios interesses. Então, daí a gente primeiro firma a casa, depois você... né, embeleza ela com o amor ali. E aí tem sempre uma oração, uma instrução, uma adoração, uma meditação e uma oração, meditação, instrução, eu acho que revelação. São 5 pontos ali, né, daí para o casal fazer, né, a atividade durante a semana. E essa do casal é para quantos dias? Esses são, você pode fazer por semana ou diário, né? Porque assim, eu fiz bem objetivo, bem breve, porque os homens gostam de coisa bem mais, né? Se eu fazer um livro de 5 páginas por coisa, eles não vão, já, não, já vão para outro momento. Exatamente. Então, tá bem breve, assim, uma página faz tranquilamente o devocional tomando um cafezinho da manhã, bem bom. E o devocional, assim, Amanda, se qualquer pessoa perguntar pra mim, Bruna, qual que é, assim, não um segredo, né? Porque eu acho que, meu Deus, ele revela os segredos para aqueles que o buscam, mas eu acho que a chave principal de você estabelecer um relacionamento com Deus é o teu devocional, né? Com a Bíblia, momento de oração. Eu conheci uma igreja que ela é muito avivada. E eu fui perguntar para os pastores, qual é o segredo de ter uma igreja com jovens tão incendiados? Você entra na igreja e você sente o ambiente mudar, sabe? E o louvor é aquele... sabe assim, sabe aquele cânticos do céu mesmo? Ele falou, nós ensinamos o devocional. 5 minutos de oração, 5 minutos de adoração e 5 minutos da leitura da palavra, né? Então, se você colocar 15 minutos no seu dia, estabelece de manhã 5 minutos, de meio-dia 5 minutos e de noite 5 minutos, por exemplo, não tem como não se achegar a Deus, ele se achegar a você. Não tem como. Né? Eu falei no café sobre se prostrar e adorar, né? E o significado da palavra, tanto em hebraico quanto em grego, é o mesmo, né? Sim. É o mesmo. E é exatamente isso que você falou. A gente esquece da importância da adoração. Sim. Não é a adoração que nos leva para a palavra. É a palavra que nos leva para a adoração. Exato. Que interessante isso, né? Então, quando eu vou buscar o Senhor, quando eu me conecto a Ele através da palavra, da leitura da palavra, então, Amanda, mas a gente tem dificuldade, né? Muitas pessoas falam, mas eu tenho dificuldade de entender isso aqui, eu tenho dificuldade, essa genealogia aqui, quando a gente pega ali Gênesis, né? Aqui também tem mais genealogia, aqui em Samuel... Novo Testamento, você fica, tá, mas peraí, como é que é filho de quem mesmo? Mas é raiz de Davi, né? Davi é quem, né? Você fica assim perdido, mas aquilo que o meu natural, o meu intelecto não entende, o meu espírito entende. E na hora que eu preciso colocar aquilo em prática, ele me esclarece, ele me traz luz. E aí, quando eu faço isso, então, de buscar a palavra, a leitura da palavra, o Senhor me leva para adoração. Com certeza. São armas de guerra, né, Amanda? Porque, se você for ver, Jesus, ele estava no deserto o quê, né? Para ser tentado por Satanás, e ele falou o quê? A palavra, né? Então, assim, uma batalha espiritual acontece também o quê? Se você adorar, se você a palavra decretada também, ela vai quebrando grilhões e as trevas vão se enfraquecendo. Então, são armas de guerra, né? A intercessão, é tudo assim, é um combo, né? Que a gente vai avançando espiritualmente. Eu aprendi para essa ministração do café que Satanás, ele nos deu um ensinamento, né? Um ensinamento. Então, quando ele vai tentar Jesus no deserto, ele faz exatamente isso. Ele vai e ele fala assim, se você se prostrar e me adorar,
eu dou todos esses reinos serão teus, né? Ao contrário, né? Se você tá vendo todos esses reinos aqui, então, se você se prostrar e me adorar, eles serão teus. E aí o Senhor usa a palavra, né? Para afastar ele. Mas por que ele faz isso? É um ensinamento que ele nos dá. Se você se prostrar e me adorar, porque ele conhece o céu. Satanás conhece o céu. Ele sabe a importância da adoração. Ele sabe a importância da adoração. Ele sabe a importância de eu me prostrar. Porque quando eu me prostro, eu me rendo ao Senhor. Exatamente. Né? Quando a gente vai pro pó, né? Nós falamos, né? Quando nós vamos pro pó, o Senhor, ele trata o nosso caráter. Ele nos cura, ele nos ensina, ele nos exorta. Uma coisa que eu escutei a Helena Tanuri falando essa semana que ficou gravado assim no meu coração, falando exatamente sobre essa teologia que está sendo pregada, né, de um Jesus que é amor, um Jesus que tá tudo bem, eu traio meu esposo, mas não, querida, tá tudo bem, você tá arrependida, vamos. É que as pessoas às vezes esquecem do vai, não peques mais. E as pessoas esquecem que nós estamos falando de um Deus que é justiça. Sim. Né? De um Deus que é justiça. E aí o que acontece? O primeiro não, que os recém-convertidos, né? Ou as pessoas que não estão fundamentadas na palavra, porque tá cheio de crente velho, vamos dizer assim, que não conhecem, né? Que não conhecem as escrituras, que não sabem a revelação que tem. E aí ele leva o primeiro não e ele é destruído, né? Ele é aquele crente mimizento, né? Ele não tem estrutura emocional para suportar esse Deus que é um Deus de justiça, é um Deus de amor, sim, é um pai que cuida, que zela, que livra, mas ele é um pai que é justiça. E ela fala bem assim, aí o que acontece? As pessoas vão buscar livros de autoajuda. Ela até enfatiza isso, assim, ela fala assim, eu não estou falando que isso é errado, isso é importante também, mas para que eu seja um crente fundamentado, para que eu seja um servo de Cristo, né, de um Cristo vivo, eu tenho que ter ajuda do alto. Sim, com certeza. Isso e foi uma experiência que aconteceu comigo esses tempos, né? Pensa, 12 anos cristã, então imagina o tanto de Bíblia que eu não tenho lá em casa, né? E aí, esses dias atrás, fui num evento e eu vi uma Bíblia, porque hoje raramente a gente vê Bíblia. Muitas pessoas usam celular, então acabou que, né? E aí, eu olhei a Bíblia no altar da pregadora, o Espírito Santo me falou, eu quero te dar uma Bíblia nova. Eu falei, Senhor, com tanta Bíblia lá em casa, né? O que falarei para João? Exatamente. Ninguém entende. E aí ele me falou exatamente isso, que a gente precisa ter novos alimentos, né? Muda a alimentação, né? Eu vi até uma vez uma pessoa falando que quando, vou dizer um exemplo do apicultor, né? Ele quer puxar uma abelha operária, morreu a rainha. Ele quer puxar uma operária para assumir o ninho, ele muda a alimentação dela. Né? Então, Deus quer mudar as nossas alimentações de tempos em tempos. E aí, nesse tempo, eu estava falando, Senhor, eu quero aprender com Davi a ser um homem segundo o seu coração, com Moisés, a viver na sua dependência e tudo mais. E aí, ele me levou a entender como eu preciso conhecer Jesus. Né? Não, eu quero. Ele falou para mim, eu quero que você aprenda comigo a como eu falava com as pessoas, a como eu me portava nas mesas que eu me sentava, o que acontecia quando eu estava no lugar. E aí, exatamente, essa nova revelação de Cristo começou a aparecer, né? E um novo alimento começou ali a me ser oferecido, né? Então, daí eu fui lá, comprei uma Bíblia, escolhi a Bíblia e tudo mais. Então, mas foi por conta disso, né? Foi com um propósito de mudar a alimentação. E quando a alimentação muda, né? O corpo muda, a mente muda, tudo muda. Mas é igual você falou, né? A Bíblia, né? A fonte de tudo isso, né? Sim. E é tão... Eu tive que mudar a minha também. Eu ganhei essa aqui da minha segunda filha, da Isa. Que ela tem a letra, assim, de 2,5 metros, mais ou menos. Mas essa Bíblia aqui, ela todas são, claro, mas ela tem uma linguagem, assim, ela é muito fácil de entender, ela tem uma linguagem muito boa.
E eu tenho aprendido muito aqui nessa Bíblia, assim, Deus tem me... Um novo alimento, né? Para um novo tempo. Para um novo tempo, isso mesmo. Ele tem me revelado coisas assim que eu nunca... É como a palavra, ela se renova, né? É tão interessante isso. A gente escuta várias vezes a mesma ministração e cada vez fala com a gente de uma forma diferente. Exatamente. Né? Eu estudei Débora para fazer o Café com Propósito lá, fazer o teatro, que eu acabei nem fazendo, né? Porque daí fiquei doente lá em Curitiba, acabei nem vindo para o café, mas como eu aprendi com Débora, né? Como essa palavra... Uma abelha, né? A Débora significa abelha, o significado, né? Do nome, Como essa mulher, ela é muito inspiradora, assim. E aí eu tô vendo a conferência, né, da Viviane Martinello, e bem invejosa, né, diga-se de passagem. Mas eu fiquei tão emocionada com isso. Você já falou várias vezes aqui durante a nossa conversa sobre guerreira. Várias vezes você já falou essa palavra. E Deus entregou a mesma palavra para mim e para a Luana. Olha só. E nós vamos falar, eu vou dar um spoiler aqui, a Lu depois acaba comigo. Mas entregou para mim e para a Luana a mesma coisa, né? Que o Senhor quer levantar guerreiras. Amém. E aí eu assistindo então a conferência da pastora Viviane Martinello, que eu não terminei ainda, e ela fala várias vezes sobre isso. Ela fala várias vezes sobre essas guerreiras, o quanto o Senhor quer movimentar o reino. E aí, as cristocidências, né? A Flávia Reis, que eu não conhecia, então tem vindo várias coisas dela no meu celular. É que Deus vai mostrando, né, Amanda? Confirmando. Vai revelando. Exato. E olha que interessante, eu conversando com umas amigas minhas na sexta-feira, nós conversando, a nora dela mora em Rondônia. E Deus não entregou essa mesma palavra para ela. E ela escreveu para minha amiga, né, que é no caso a sogra dela, ela sogra, olha, e escreveu lá para Lu. Eu falei, meu Deus, Lu, olha como a gente vê o reino se movimentando. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, que falou muito assim comigo, porque a gente fica assim, mas quem sou eu? Né? Quem sou eu? Quem sou eu para Deus me entregar alguma palavra, para eu levar para alguma mulher? Deus faz assim comigo. O meu genro e minha filha pegam no meu pé, né? O Giovanni e a Mariana falam, que não tem nada a ver e tal. Mas comigo Deus faz desse jeito. Ele me dá uma palavra, ele me dá uma direção e aí eu vou aprender sobre aquilo. E eu fiquei pensando, eu até comentei isso com a Lu, eu falei, olha que interessante, né, porque nós estamos falando de grandes mulheres, né, Sim. de mulheres que são reconhecidas nacionalmente no mundo cristão, e quem somos nós? Né, na fila do pão, eu aqui em Toledo, a Lu lá em Ponta Grossa, e Deus entrega a mesma palavra para nós duas. A filha, a nora da Lu lá em Rondônia, e Deus entrega essa palavra para ela. Então, para quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas, Sim. né? Para que, exatamente isso, para que o movimento do reino aconteça. Para que a gente aprenda, para que a gente avance e vença, né, e vença. E é uma coisa tão interessante porque é um querer. Eu posso aqui falar várias coisas para você. Várias coisas que eu tenho aprendido, você só vai assimilar isso se você estiver nessa sintonia. Com certeza. Né, e assim, Bruna? o que Deus vai falar para você no sentido, o que ele trata em cada um em particular, né? Então a palavra é a mesma, mas o coração que a recebe vai receber vai receber diferente daquilo que ela precisa naquele momento, né? Então é exatamente isso, né? Às vezes a gente prega para a multidão, né? E a multidão, cada uma recebe uma porção daquilo que realmente precisa para aquele dia. Né? Isso mesmo. Mas eu acredito que todas saem com algo. Né? Você acredita, Bruna? Eu creio. Eu creio. Pelo menos a mensagem foi entregue. Né? Não matem a mensageira, que eles falam. Né?
Sim. Mas a mensagem foi entregue, né? Se você vê ali, Jesus multiplicou, né, os pães e os peixes. Todo mundo comeu, né? Ainda sobrou. Ainda sobrou. Ainda sobrou. Então, quando eu olho, vislumbro de... Ai, gente, eu vou chorar. Quando eu vislumbro desses ajuntamentos que Deus tem feito, né? Muito, muito através da vida das mulheres. Eu acredito que tem muita mulher faminta, né, que precisa de pão. Que né? precisa. E eles encontram pão no lugar certo. Elas encontram pão no lugar certo. Amém. Na casa do pão. Amém. Né? O pão da vida. Uhum. Então é isso. Bruna, agora conta, amor. Meu Deus, gente. Fala da Cecília pra nós, Bruna. Fala desse outro nenê que tá chegando e tá aí no forninho. Ai, Amanda, é vislumbrar da bondade de Deus, né? A maternidade, ela é, assim, um presente de Deus. Eu falo que ela é maravilhosamente desafiadora, né? Tem seus lados maravilhosos, mas é um desafio, né? E eu lembro que quando eu cheguei com a Cecília ali, grávida, quando eu cheguei com a Cecília, bebezinha de 2,3 kg, tão pequenininha em casa, meu Deus, uma bonequinha pra eu cuidar. Apitou no meu celular, assim, né, veio um versículo que dizia assim: eu mesmo cuidarei de você, te instruirei e lhe direi o que você deve fazer, né? Então, eu recebi a maternidade já, né, na minha casa com um recado dos céus, que ele ia cuidar de mim, ia me instruir, ia me dizer o que fazer, né? Então, até tem sido assim, tem se cumprido isso. E eu percebo que a maternidade, ela te distancia de algumas pessoas e te aproxima de outras, né? Que o teu ciclo de amizades muda, o teu ciclo, a tua forma de falar muda, o teu corpo muda, a tua mente muda. Vem uma compaixão, né, do céu sobre nós, uma empatia, né? Então, eu só aprendi, sabe? Eu me tornei uma faceta que eu não conhecia minha, de uma pessoa, um ser humano. Não preciso nem falar cristã, nada disso, mas um ser humano muito melhor, né? Muito mais... acolhedor, cuidadosa, né? E, assim, aquela compaixão mesmo com as pessoas. Não, eu sei que ela tá passando, isso, né? Veio isso, assim, na minha vida de uma forma que eu sinto, sabe? A dor, o peso, o sofrimento, né? De outras pessoas eu consigo entender. Né? Se colocar naquele lugar, né? O que foi mais difícil, Bruna? A privação de sono, né? Foi mais difícil. Ela amamentava de 2 em 2 horas até os 6 meses, de manhã e de noite. Então... E você deu exclusivamente? Exclusivo, até os 11 meses, né? Que ela se desmamou. Não quis mais de um dia pra noite. Então, que foi também um presente de Deus. Foi muito bom, né? Então, eu percebo isso, sabe? Que Deus foi cuidando de tudo. E tudo, Amanda, cada passo que eu dava, né? Eu orava, falava, Deus, vai começar a introdução alimentar dela. Então, quando eu dava o remedinho pra ela ali, que era aquelas vitaminas, eu já falava, você terá uma excelente introdução alimentar. Eu sempre orava. O que aconteceu na introdução alimentar dela? Meu Deus, ela come que dá gosto de ver, né? Então, a palavra decretada sobre os filhos tem muito poder. É verdade. Né? Muito poder. Deus fez o mundo dizendo, haja luz. E houve luz. Né? Então, quando a gente diz, especialmente sobre os nossos filhos, a palavra se cumpre. Né? Se eu falar, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo, vai se cumprir. Né? Agora, se eu digo, você é uma bênção, você é educada, você é obediente, você é doce, você é amável, vai se cumprir. Né? Sabe o que eu me lembrei agora, semana passada? O Davi tá num momento, assim, bem difícil, sabe? Ele tá bem abusado, né? Porque é o único menino, bebê, né? Ele tem 3 anos. E no meio dessa mulherada aí, né? No meio das 5. Mais eu e o pai dele. E aí, então, às vezes ele tá muito abusado, sabe? Tem que dar um chega pra lá nele, tem que ser mais rígida com ele. Ontem foi um dia bem difícil com ele. Mas daí, semana passada, eu peguei e eu tenho esse costume, né? Então, eu sempre olho dentro do olho de todos, assim. Tanto quando eu vou chamar atenção, como quando eu vou dizer que eu amo, né? Assim, eu tenho esse perfil. E daí, eu peguei e sentei ele no meu colo,
sentei na cama, sentei ele no meu colo e eu comecei a orar com ele. E eu comecei a falar para ele que ele vai ser um homem segundo o coração de Deus, que ele vai ser um homem bíblico, que ele vai ensinar, que ele vai ter a sabedoria dos céus, que ele, sabe? Comecei a falar assim, a orar e abençoar ele. E ok, eu abracei ele ali, terminei aquele momento, abracei ele, tudo, beijei, falei que amava ele e tal, e fomos viver, né? Eu fui fazer o almoço e ele brincar e tal. Quando foi no outro dia, na tarde do outro dia, quando ele voltou da escola, ele voltou, tava uma pimenta, assim, né? E aí, eu briguei assim com ele, ralhei com ele, falei assim, que coisa mais feia você fazer isso, você está muito mal educado, você está muito boca dura e tal, né? Daí, passou uns minutinhos, ele veio, ele falou bem assim pra mim, e a conversa que você teve comigo ontem? E tudo aquilo que você me falou? Sim. Bruna, sabe quando você sente assim a tua garganta ardendo? Ao mesmo tempo que eu queria dar uma palmada nele, assim, né, na bunda dele, eu fiquei olhando, sabe, tipo assim, aquela minha atitude de eu ter falado aquilo pra ele, eu me lembrei exatamente quando fala na Bíblia que a mesma língua não abençoa, como que é? A mesma água, né? Não pode ser isso, doce, isso. Isso aí que eu queria falar. E eu fiquei olhando ali aquela situação, e daí eu peguei ele no colo e falei, mas eu briguei com você porque você tá muito desobediente, tá muito feio o teu comportamento, mas isso, eu chamar a tua atenção, não menospreza tudo que eu falei pra você. E até porque a Bíblia diz, né, que até Deus corrige quem ama. Então a correção é uma forma de amor. Isso. Né? Mas a gente saber colocar as palavras naquele momento é mais difícil, né? E tipo assim, eu senti o peso que aquilo teve pra ele, né? Porque tipo assim, a minha mãe falou tantas coisas bonitas. Eu fiquei pensando assim no Fantástico Mundo de Bob, né? Ele discernindo tudo isso. Isso, o que será que o coração dele, a mente dele pensaram a hora que eu briguei com ele? Tipo assim, será que ela não acha mais aquilo? Ela tá... O que tá acontecendo nos bastidores aí, né? E eles nos ensinam muito, Amanda. Sim, Bruna. A gente acha que a gente ensina eles, né? Mas eles nos ensinam tanto. Sim. Né? Então um ensinamento recíproco. É recíproco ali, né? Uma via de mão dupla. Você ensina e aprende ao mesmo tempo. Então, a privação do sono foi difícil. E o que mais? Eu acho que de tudo isso, né? A privação do sono ali. É o mais pesado. Foi. Porque assim, graças a Deus, o João ficou 1 ano em casa comigo, trabalhando dentro de casa. Então, eu ter a presença dele ali foi um presente de Deus. É verdade. Né? Então, com isso, ele também teve empatia comigo. Nossa, minha esposa tá passando por isso, né? Porque eu conheço pessoas que, né? Eu tenho que trabalhar amanhã, se vira, né? Assim, Então, ele teve uma compaixão, assim, comigo, um carinho, um cuidado que, assim, eu senti realmente cuidado de Deus, sabe? Tem aquela história, né, que eu não lembro direito, mas fala que, tipo, o leão, ele fica ali rondando, né? Pra cuidar das leoas, pra cuidar daquele lugar. Ele tá sempre atento, tudo mais. Então, eu senti exatamente isso. O João ali como, né, sempre atento, sempre observador. E eu ali amamentando, cuidando, fragilizado. O meu puerpério foi uma bênção. Eu acho que eu chorei 2 vezes, assim, que foi de alegria de Deus mesmo. Falar assim, Deus, obrigado. Obrigada, né? E também entendo que da mesma forma que uma mão tem 5 dedos, cada filho é diferente, né? Cada gestação é diferente. Sim. Então, não sei o que me espera, mas eu creio que, né, não andarei sozinha. Mas eu posso falar uma coisa pra você? É sempre melhor. Então não sei o que vai acontecer. Tô falando da minha experiência, que a tua seja assim também, em nome de Jesus. É sempre melhor, Bruna, porque você já tem experiência, né? Mesmo que aquele serzinho é um outro serzinho. Você já traçou o caminho. Você já traçou o caminho. Você já vai identificar aquele choro. Sim. Você vai saber o que é
aquela barriguinha distendida lá, né? Você vai... o choro de cólica. Você vai saber que você vai ter que descansar no momento em que ela, né, o bebezinho estiver descansando, entendeu? Porque quando você tem o primeiro filho, você fala assim, não, peraí, eu vou lá, agora eu vou dar uma ajeitada na casa. Eu não precisei passar por isso que eu tinha minha mãe, né? Graças a Deus, obrigada a Jesus. Mas, né, você quer fazer as outras coisas. Eu vejo depois, né, dos outros que minha mãe não estava comigo, eu pensava assim, não, eu vou fazer. Você não aguenta. Não tem. Até porque você tem um outro filho pra cuidar, né? Isso. E assim, e Deus mais Amanda, Deus sempre manda os anjos dele, né? Que é essa maravilhosa rede de apoio que ele nos presenteia. Sim. Né? Porque, assim, quem encara a maternidade sozinha e sem os fundamentos, assim dizendo, deve ser um obstáculo muito maior, né? Com certeza. Uma dificuldade muito maior. Então, quando eu olho assim, vamos dizer, essa vida, eu não posso me queixar, né? Eu tenho que só agradecer realmente a Deus e orar por essas pessoas que precisam de um marido que seja idôneo, de uma rede de apoio que será presente. Eu não posso reclamar. Seja suporte mesmo, né? Eu também não, Bruna, ser uma graças a Deus. E eu quero ser assim para as minhas filhas e serei para o meu filho, né? Porque eu sei a importância que tem, eu sei como é, eu sei, né, o que é você acordar na madrugada e amamentar. Eu nunca tive dor de parto, graças a Deus, né? As minhas cesáreas, eu tenho 6 cesáreas, todas eu me recuperei bem e tal. Mas eu machucava muito a minha mama, eu tive mastite, então eu sofri bastante com a amamentação, mas eu não desisti. Exato. Eu não desisti de amamentar. E eu vejo assim que muito dessa não desistência, eu também atribuo isso ao Marcelo também, embora ele sempre foi muito assim, ele sempre me incentivou a fórmula, sabe? Acho que eu acho que ele via muito sofrimento, assim, então ele falava, ó, você não quer agora, tá com muita dor, tá muito difícil e tal. Nossa, mas eu pensei tantas vezes em desistir, mas tantas vezes, porque realmente, assim, aquele dia que você tá cansada, exausta, quer dormir mais, a fórmula, né, tava ela ali. supre aquela necessidade, né, bem isso, Bruna, mas eu nunca foi uma opção, assim, pra mim desistir da amamentação. Eu também, eu fui seguir, né? Eu nunca, porque é tão prazeroso, é tão gratificante, né? Você ver eles crescerem, engordarem, e você olhar assim, puxa, meu leite que tá fazendo isso, né? Então, eu nunca desisti, eu sempre gostei muito. E eu não tenho mais filhos, primeiro porque estou velha, né? Para gerar, não posso, porque eu sou laqueada e já tenho 6 cesáreas. E não tenho dinheiro também para isso, né? Mas filho, eu aprendi que filho é prosperidade. É verdade. Sim. Mas eles comem, né, Anjo? Sim. Mariana, então, falei para Giovanni, falei, olha, querido, isso aí é propaganda enganosa, isso aí come que é uma beleza. Você olha assim, magrinha desse jeito... Mariana bate uma pratada hoje, você não tem noção. Vendo, Mariana? Sobrou até pra você. A Mariana, ela é fortinha. Mas é uma benção, meu Deus. Eu tô aí há 14 dias, né? Sim. Daqui a 14 dias eu caso a Mariana. Eu casei agora, ele fala que é uma filha do coração, né? E assim, como é bom levá-las até o altar. Né? E desfrutar, assim, que você foi até ali, ensinou até ali, e agora você tem que crer naquilo que você ensinou, né? E entregar realmente, né? E, tipo, levar até o altar, levar até a presença de Deus, ser abençoada, sabe? É tão... Meu Deus, eu me emocionei muito, eu chorei muito. Eu imagino, meu Deus do céu. Mas foi assim, de tudo, eu vi abundantemente a mão do Senhor, sabe? Guiando, e eu sei que guiará os próximos passos, assim, sabe? Amém. Engraçado você falar isso, porque o meu sentimento é exatamente esse. É exatamente esse. Tipo assim, o meu sentimento é, Senhor, o Senhor me entregou e eu estou devolvendo para o Senhor. Exato. Tá aqui, né? Agora, daqui para frente, ela vai ter a família dela, a casa dela, as responsabilidades que o Senhor determinou para ela, né? Sim. É bem esse o meu sentimento, de que
levá-la para o altar, eu estarei devolvendo ela para o Senhor, né? Tipo a parábola dos talentos, né? Isso. Você ganhou um talento e vai multiplicar. Né? Multiplicou já em bênçãos, ensinamentos, tudo mais. Eu tava pensando... Em breve em netos, né? Não, eu falei, vamos aproveitar, vão viajar, por favor, esperem para ter... Não que eu não queira, verdade, eu quero, é bom né? esperar mesmo. Mas esperem. Curtir um ao outro. Curtir um ao outro, isso. Eu esperei 7 anos para ter. Eu falo muito isso bom. pras minhas, né? Porque... Eu falo minhas porque o Davi é Sim. bebezinho ainda. Mas eu não tive isso com o Marcelo. E eu sinto muita falta disso. Eu tenho sonhos, assim, de viajar com o Marcelo. Hoje, né, olhando no mundo natural ali... E a realidade é muito também, difícil, né, nesse Amanda? momento, né? Tipo, você vive no sentido de cuidar deles, eles ainda precisam de você. Precisam, a logística da casa, de tudo, né? Sim. Mas eu tenho esses sonhos ainda de viajar com o Marcelo, de ter o meu tempo com ele, porque a gente não tem. A gente não tem, porque sempre tem alguém junto, Sim. sempre tem uma demanda de alguma, né? Ou do Davi, ou delas. Então a gente não tem. É raro de ter um tempo assim, eu e ele. Eu sinto muita falta disso. Isso também é uma coisa que acontece de sentir. Eu falo que também com o João, a gente trabalhava junto, a gente estava o tempo inteiro junto, a gente passava 24 horas do dia junto. E aí, de repente, ele ter que dividir a minha atenção, né? Com uma pessoa que dependia exclusivamente, totalmente de mim, também teve os seus desafios. Né? Sim. Mas eu sempre digo que a maternidade vem depois do matrimônio, né? Primeiro veio, e só existe porque primeiro veio o matrimônio. Isso. Né? Então é muito importante nós colocarmos o marido vem primeiro, depois os filhos, né? Depois, no caso, os pais, né? Não nessa ordem, mas assim, cada pessoa tem a sua atenção em determinados momentos, né? Porque se a gente coloca atenção 100% naquilo, você perde o brilho das outras coisas. E é por isso que muitos casamentos se findam, né? Muitas brigas com os pais, com as sogras, com o sogro começa a acontecer, né? Porque não tem os limites. E porque não está na ordem, né, não Bruna? Está na ordem. E até o mar tem limites. Né? Então nós precisamos estabelecer limites, né? Então até aqui você pode ir, depois disso, depois daqui é o seu pai, depois daqui, né? É a sua filha, no caso, né? Então tem que estabelecer esses limites. Sim. Bru, o que você... Qual livro hoje da Bíblia, qual louvor tem sido um norte para você? O que tem te conduzido, te guiado, assim? Conta para nós. Olha, hoje, com essa palavra, né, que Deus me deu da Bíblia nova, então eu busquei conhecer realmente novamente os evangelhos, né? Os sinóticos ali, os 4 novos, os 4, para eles complementarem e eu conseguir extrair ali um pouco mais de Jesus, né? Aprender com ele que é manso e humilde de coração. Então, hoje eu tô lendo Mateus, de novo, pela primeira vez, né? Nesse novo contexto. Exato. Então, comecei novamente por Mateus. E o louvor é Tu és a razão, né? Que fala, Tu és a razão do meu respirar, o som que eu busco é para te fazer sorrir, né? A cada estação eu quero passar descobrindo a beleza de contigo andar. Então essa é a minha oração todos os dias para Deus, né? É isso que eu quero fazer, né? Ele é a razão do meu respirar, né? E o que eu faço é para fazer ele sorrir. Então esse é o meu louvor de adoração e oração, né? Junto, minha expressão para ele. Amém. Que lindo. Eu quero... não quero encerrar não, porque nós temos o quadro. Deus do céu. Nós temos... O podcast está muito rico, milionário, famoso. Eu tô vendo, meu Deus. Nós temos... Vai dar 5 horas de podcast, gente. Nós temos um quadro que é Qual é a Boa da Semana? Meu Deus. Sim, então, Bru... Qual é a boa da semana? O que você tem para nos contar, para compartilhar? A boa da semana, no caso, é o bebezinho. É o bebezinho. Essa é a boa da semana. Melhor que essa. Não tem. Que legal. Essa é a boa da semana. Bernardo ou Aurora? Já tá definido. Já tá definido. Bernardo ou Aurora? Como no sonho. Bruna, como é que você desconfiou? Da gestação? Sim, por conta conta pra do nós. sonho. Você teve um sonho. Eu tive um sonho, que daí eu tava fazendo chá revelação e no chá eu falava pro João, Bernardo ou Aurora. E aí
fui fazer um teste de gravidez que tava lá na minha gaveta. Quando eu fiz positivo, cética daquilo ainda, eu falei, não tem. Eu sabia que não tem como dar um falso positivo ali, né? Mas a gente sempre acha que tá nos 2%. Não, aquilo era 99,9%. Obrigada de nada. Fui na farmácia pra comprar aquele Sinto Grávida, ainda de quantas semanas não tinha. Daí eu mostrei pra farmacêutica, ela falou, não, você está grávida. Eu, tá bom, vou fazer um teste de... Um beta. Daí fiz. E aí eu esperando a resposta, que demorou a chegar. Aí nisso a Cecília achou um chaveirinho que eu tinha ganhado uma vez. E aí de Dia das Mães, quando eu nem era mãe, gente. E aí ela pegou, abriu a gaveta, pegou esse chaveirinho e me deu. Aí tava escrito assim, olhe com os meus olhos, Deus, e uma mulher grávida. Ai, que lindo! Mas eu esperei a resposta do... Sim, lógico, né? Vamos ter certeza, né? Aí abri o Instagram, tinha uma foto lá de uma mulher grávida que dizia assim, por que você ainda duvida? Sou eu o Senhor que falo contigo. Falando eu não cumprirei, agindo eu não farei. Eu falei, mas eu vou aguardar ainda, Jesus, obrigada, mas eu ainda prefiro aguardar, né? O beta, né? Então, daí deu, né, gente, o beta lá alto e tudo. Então... E o João, o que o João falou? Ele ficou assim, tá extasiado, tá uma alegria só. Nossa, e assim, como esse instinto nasce, né? Porque às vezes eu me mexo de madrugada e ele já coloca a mão em mim, sabe? Ele já tá preocupado, assim, cuidando, tá cauteloso, né? Então tá... E tem torcida pro Bernardo? Tem torcida pro Bernardo. Tem torcida pro Bernardo, né? Ai, meu Deus. Mas vai ter mais, Bru. Mesmo que seja o Bernardo, vai ter... Sim, o que Deus mandar será muito bem-vindo, muito bem-vindo. Ai, que delícia, que amor, que bom. Então, é isso. Eu quero, então, encerrar esse podcast com uma palavra de Deus que está em Lamentações 3, a partir do versículo 20, que fala assim: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Então, esse podcast está há 2 dias do ano novo, do início de 2025, e eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança, em nome de Jesus. Mesmo que tenha sido um ano difícil, tenha sido um ano com alguma perca, ou um ano assim de lutas mesmo, em algum momento o Senhor trouxe a esperança. E eu quero que você ore por isso, que você peça que o Senhor traga à tua memória aquilo que te dá esperança para se manter na tua profissão, se manter com os amigos que você tem, no teu casamento, com os filhos, se manter firme na palavra, se manter firme no Senhor, que o Senhor traga e renove essa esperança para o teu coração e que 2025 seja um ano do renovo do Senhor sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, que você possa cada vez mais se conectar com esse Deus que é amor, que é cuidado, que é justo, né? Um Deus que não deixa nada escondido, um Deus que traz sabedoria, que traz entendimento no tempo certo. Amém? Um feliz 2025, Deus abençoe. Bruna, muito obrigada, meu amor, que você também, né, tenha um ano abençoado, com novas estratégias dos céus, em nome de Jesus. Um beijo grande para o João, para a Cecília, né, para a Aurora, para o Bernardo. Vamos aguardar a revelação. Vamos aguardar. Tá bom, meu amor? Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Amém, querida. Foi uma honra estar aqui. Amém.